Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Tudo bem com vocês? Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, ler, falar, conversar um pouquinho, refletir, né? A palavra do Senhor, ela deve ser refletida, mastigada, analisada. Nós precisamos não somente ler, mas precisamos ler e tentar absorver o máximo que ela tem para as nossas vidas. O que o Senhor quer nos ensinar através da palavra dele? O que Ele quer nos dizer? Como Ele quer nos orientar para o nosso dia a dia, né? Um dia a dia tão corrido, tão muitas vezes exausto, cansativo, mas nós precisamos ter um tempinho, tá, para o nosso Deus. Eu lembro que na semana passada, se eu não me engano, o meu pastor, né, dirigente, pastor Edmilson, ele estava falando justamente sobre isso. Ele fez um comentário: nós precisamos tirar tempo durante o dia para Deus, porque senão a gente não consegue, porque o nosso dia a dia é tão corrido. Se a gente pensar só no que a gente tem que fazer, vamos supor quem é dona de casa, porque eu tenho que lavar roupa hoje, porque eu tenho que estender, porque eu tenho que fazer comida, porque eu tenho que limpar a casa. Então, se a gente ficar dona de casa, gente, é impressionante. Meu Deus do céu, que misericórdia. Não para um minuto, não para um segundo, não para. Se ficar o dia inteiro, é o dia inteiro, pra lá e pra cá, toda hora aparece uma coisa pra fazer e assim vai. Acaba o dia, a semana, o mês, o ano e foi. Então, a nossa vida. Então, a gente tem que se organizar, né? Fiz uma coisinha, tirei meu tempinho pro Senhor. Fiz outra, tirei um tempinho pro Senhor. Porque senão não vai. Porque nós precisamos, né, de estar lendo a palavra do Senhor. Precisamos do nosso momento de oração. Precisamos do momento de estar louvando ao Senhor. Como é bom, né? E geralmente a gente, quando tá fazendo as coisas em casa, vou lavar uma louça, fazer uma comida, fazer uma outra coisa, arrumar a casa, tá sempre lá no louvor. Porque o louvor, ele invade a nossa alma, né? Ele nos alimenta também. Além do que nós adoramos ao Senhor através do louvor. Mas sem demora, a palavra do Senhor hoje, ela se encontra em João capítulo 1, versículo 15. Que testemunho lindo que João Batista dá do nosso Jesus. É muito lindo. Mas, antes de lermos a palavra do Senhor, eu venho pedir a vocês aquela curtida aí no nosso vídeo que é tão importante, tá bom? Se inscreve no canal quem ainda não é inscrito e ativa o sininho, hein? Tá? Que aí você vai ser avisado quando os nossos vídeos chegarem ao canal. Deixa um comentário, compartilhe o nosso vídeo, ajuda aí na divulgação. Vamos ajudar o YouTube a entender que o nosso vídeo é bom, para ele poder estar espalhando aí para várias e várias pessoas estarem podendo também se alimentar um pouquinho da palavra do Senhor. O vento fugiu aqui, a minha folhinha. Mas, então, vamos à palavra do Senhor, que diz assim. Tem até o título, né? O testemunho de João Batista, mas eu vou ler só o versículo 15. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim. Aleluia. Porque foi primeiro do que eu. Glória a Deus. Gente, que doideira, né? Tem pessoas que vão ler isso aqui e não vão entender. João Batista, nós sabemos que ele veio para preparar o caminho para Jesus. Preparar tudinho, falar de Jesus, preparar o povo para receber Jesus, o Messias. E João Batista, além disso, era primo de Jesus, ok? E ele sempre falava: eu batizo com água, vai vir um que vai batizar com o Espírito Santo, né? Eu não sou digno de atar as sandálias dos pés dele. Tanto é que Jesus, quando foi para ser batizado por João, ele não queria, não pode. Jesus falou: não, tem que ser, porque tem que ser assim para se cumprir. E aí ele foi e ele batizou Jesus, que foi lindo, né? Uma cena linda. Ele batiza Jesus e desce o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e Deus fala, né? Esse é meu filho amado. E que cena linda e maravilhosa. Mas vamos lá. Ele fala aqui que João testificou dele e clamou, dizendo: este
era aquele de quem eu dizia. Então João Batista, sempre que ele estava pregando e falando, ele estava sempre falando de Jesus, que Jesus viria, que era o Messias e tudo mais. Então ele estava preparando tudo para Jesus. Eu acho lindo que ele fala: o que vem depois de mim, porque Jesus veio depois de João, certo, gente? Para estar pregando, fazendo a obra e fazendo tudo. João apareceu primeiro. Jesus veio depois. Só que Jesus veio depois, sendo que ele já existia antes. Mas como pode? Jesus é Jesus, né, gente? Nós conhecemos a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus fala que antes de Abraão existir, eu sou. Jesus falou, né? O povo ficou meio assim, mas como? Abraão tem tantos anos que morreu, esse homem só tem tantos anos. Pessoa que não entende de nada. Então Jesus já era. Quando Deus vai fazer o mundo, quando Deus vai fazer o homem, que ele chama Jesus e Espírito Santo, ele fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus já estava ali. Dizem, né, que Jesus, ele passeava no Jardim do Éden com Adão. Todas as tardes se conversava, né? Ele vinha em forma de homem e estava ali passeando e conversando. Aleluia. Mas aqui ele veio para uma missão maior. Uma missão muito maior. O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Jesus já existia, Jesus sempre existiu. Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus é o que, povo? Jesus é a luz. Aleluia. E quando Jesus vem, ele vem para mudar de uma forma tão extraordinária que o nosso calendário, o nosso tempo é contado como, gente? Como? Antes de Cristo e depois de Cristo. Olha aí a fusão que ele fez. Olha aí a separação que ele fez. Tudo é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Aleluia, glórias e louvores ao nosso Deus. E Jesus é a luz que veio. E eu sempre falo que quando Jesus vem, quando Jesus entra, a luz, a escuridão tem que meter o pé, tem que sair correndo. Esse povo, né, era batizado com água. Não existia perdão de pecado. Os pecados eram escondidos, eram cobertos através dos sacrifícios que eram feitos. Todos aqueles sacrifícios eram feitos para que os pecados que eles cometiam ficassem cobertos, encobertos. Aleluia. Mas quando Jesus vem para cumprir a tua missão, para morrer, para passar por todo aquele sacrifício que ele passou naquela cruz, por mim e por você. Jesus veio para ser a luz do mundo. Aleluia. Para que as trevas saíssem da nossa vida. E aí os nossos pecados não ficaram mais encobertos. Agora nós temos o perdão. Que coisa linda. Antes não existia, agora existe. Nós podemos ser perdoados, nós somos perdoados diariamente na nossa vida. E Jesus nos dá vestes novas, sempre que nos perdoe. Mas eu acho também que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não continuar cometendo os mesmos erros. Porque o próprio Jesus diz: sede santo como eu sou santo. Nós somos seguidores de Cristo. Temos que seguir o exemplo dele. Temos que andar lado a lado, juntinho. Então vamos honrar o nome de Jesus. Vamos honrar quem ele foi, quem ele é e quem ele sempre será. Jesus é a luz do mundo e ele veio por nós, ele veio para nós. Aleluia. João Batista veio antes dele preparar tudo para ele, mas quando ele vem, existe uma mudança total. Aleluia. E vamos aproveitar essa mudança. Vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos aproveitar essa luz que Jesus vem trazer para as nossas vidas. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, hoje, agora é a sua oportunidade. É só levantar a mão aí e falar: Senhor,
eu quero, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Entra na minha vida, muda minha história. E aí ele vai fazer tudo o que tiver a fazer. Amém? Se você também está afastado, a oportunidade é hoje. Volta para Jesus. No dia de amanhã, ninguém pode garantir nada. Amém? Fiquem com Deus. Que Deus continue abençoando as nossas vidas. Vamos refletir, aleluia, no dia de hoje. E vamos honrar o nosso Deus cada vez mais. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.